Olá, amigos, irmãos, amados, igreja, pessoas que estão nos acompanhando. É um grande prazer para nós estarmos aqui para estudarmos a palavra, gravarmos esse vídeo para anunciarmos as grandezas de Deus, as riquezas insondáveis do Senhor Jesus. E eu convido você para nós hoje estarmos meditando aqui na palavra de Deus. A gente vai ter um estudo bíblico sobre nos fortalecermos em Cristo Jesus, sermos fortalecidos em Cristo Jesus. São dias que precisamos ter muito cuidado com a nossa fé, para que nós, nessa época de distanciamento, nós também não distanciemos, de Cristo, Então nós temos que tomar cuidado para isso. O texto bíblico que nós vamos meditar aqui a princípio está lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 1, que diz o seguinte: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Todos nós precisamos de alimento para o nosso corpo, para fortalecer o nosso corpo, Precisamos tomar cuidado para nosso corpo estar sempre bem cuidado e fortalecido, A gente precisa tomar cuidado até com os nossos animais, para dar eles o alimento, para eles estarem bem fisicamente, saúde, Seu gato, seu cachorro aí deve comer bastante, para estar firme, Mas quando não come, fica fraco, Até o celular precisa ser recarregado a bateria, praticamente todos os dias. E assim também na vida espiritual. Nós precisamos estar sempre cuidando da nossa vida, para nós nos estarmos fortalecidos em Cristo, para nós estarmos caminhando bem, para nós não enfraquecermos pelo caminho, nos desviarmos, nos afastarmos do Senhor. E nesses dias de pandemia é um momento assim que a gente precisa ter um cuidado muito maior, porque como está proibido as reuniões e nós estamos aí sem poder reunir a igreja toda, isso pode enfraquecer algumas pessoas, Isso dificulta, por exemplo, às vezes alguns ouvirem a mensagem, de terem contato com os irmãos, mas a gente tem que tomar um cuidado muito grande para nós não enfraquecermos, para nós não desanimarmos, para nós estarmos firmes seguindo o Senhor, apesar das dificuldades todas, Ainda mais lembrando que o Senhor Jesus e o apóstolo Paulo também, a Bíblia fala para nós, eles falaram sobre o perigo da apostasia, e eles disseram que nos últimos dias muitos iriam se apostatar da fé, muitos iriam enfraquecer, muitos iriam se afastar do Senhor Jesus. Então há essa advertência que serve para nós tomarmos ainda mais cuidado, para nós não nos desviarmos, não nos enfraquecermos, para nós continuarmos a nossa caminhada com o Senhor Jesus. O texto que nós acabamos de ler é a segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 1, onde o apóstolo Paulo diz para Timóteo: Tu, pois, filho meu, ele tinha tanto carinho e cuidado com Timóteo, o apóstolo Paulo tinha tanto cuidado e carinho com Timóteo, que ele o chama de filho meu. E aí o conselho que ele dá: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Ele manda Timóteo se fortalecer e se fortalecido na graça que havia no Senhor Jesus. Em Jesus, a graça, a poder, a força para você continuar a caminhada cristã. Uma coisa importante que nós precisamos sempre lembrar da nossa vida cristã é que a vida cristã, ela é vivida pelo poder de Deus. Você só vai viver, ser fiel a Deus, obedecer a sua palavra, andar nos caminhos do Senhor, com a ajuda de Deus e pelo poder de Deus. Não é a minha própria força, não é a minha própria capacidade que me faz caminhar, não. É Deus que nos ajuda, é Deus que nos fortalece, é Deus que está conosco para nos ajudar a caminhar até o final. Então, a Bíblia manda fortalecer no Senhor Jesus, na graça que está em Cristo Jesus, no favor que está em Cristo, no Senhor Jesus.
no Senhor Jesus há como que um oceano de graça, de favor, de misericórdia, de bondade para à disposição de todos nós. E o apóstolo Paulo ele recomendava a Timóteo para ser fortalecido na graça que há em Cristo Jesus. E aí a pergunta para nós é, tá bom, a Bíblia manda ser fortalecido na graça do Senhor, na graça que está em Cristo Jesus. Eu preciso dessa força, preciso dessa graça, desse poder para caminhar. Como é que eu faço isso? A gente vê que a Bíblia ela fala sobre várias formas de nós sermos fortalecidos, né? E se Deus fortalecer você, você vai poder caminhar no caminho dele, perseverar até o fim. O apóstolo Paulo ele diz em Filipenses 4,13: tudo posso naquele que me fortalece. Ele falava que em Cristo que fortalecia ele, ele poderia todas as coisas. Ele poderia passar as dificuldades da vida que tivesse que passar aqui nesse mundo, que ele poderia passar porque Cristo fortalecia ele para ele ser fiel, para ele obedecer ao Senhor, para ele andar nos caminhos dele em toda e qualquer situação. Então Cristo ele nos capacita, ele nos fortalece. E ele nos fortalece pelo poder do Espírito Santo, né? Um texto bem claro que fala sobre isso é Atos capítulo 1, versículo 8, onde o próprio Senhor Jesus, falando aos seus discípulos, ele disse a eles: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Vocês vão receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. A igreja seria fortalecida com a descida do Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Deus nos deu o Espírito Santo para nos guiar, para nos fortalecer, nos deu o poder do Espírito para vivermos nesse mundo, né? Então, uma das maneiras de nós sermos fortalecidos é buscando, né, andar cheio do Espírito Santo, clamando a Deus: Senhor, encha-me com o Espírito Santo. O Senhor Jesus disse: se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial não dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Então é uma ordem, um incentivo para nós clamarmos a Deus, pedindo: Senhor, me encha com o Espírito Santo, me encha da Tua presença, me encha com o Senhor controlando e dirigindo a minha vida. A boa notícia é que Deus ouve essa oração e Ele responde. E nós devemos então, para sermos fortalecidos pelo Senhor, buscarmos andar cheio do Espírito Santo. É o Espírito Santo que capacita você para uma vida de obediência, de fidelidade a Deus, em qualquer circunstância da vida. Essa é uma das maneiras de nós sermos fortalecidos, buscarmos andar cheios do Espírito Santo, buscarmos a presença do Espírito em nossas vidas. Uma outra coisa que Deus usa para fortalecer a nossa vida é a sua palavra. Lucas 4,4, o Senhor Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O Senhor Jesus fortalece a nossa vida com sua palavra, né? Ele fortalece, Ele nos dá ânimo, dá coragem, nos dá entendimento, aviva a nossa fé, tudo isso por meio da sua palavra. Assim como quando você come o pão e o pão alimenta o seu corpo e você sente força para caminhar, para trabalhar, para fazer as coisas, a palavra de Deus fortalece a nossa alma, fortalece a nossa vida, nos capacita, nos encoraja, nos orienta, nos dá conselho, até nos repreende também, mostrando as coisas erradas que nós fazemos, para nós arrependermos e clamarmos a misericórdia de Deus e sermos perdoados. Então a Bíblia é um meio por meio do qual Deus fortalece as nossas vidas, e para isso você precisa ler a Bíblia. Como é que está a sua leitura bíblica nesse momento aí de quarentena, né? Deveríamos intensificar, até porque nós agora, estando em casa, nós agora temos mais tempo na teoria, né? Claro que cada um tem as suas rotinas, seus afazeres, seus trabalhos, mas é um momento para nós darmos muito mais atenção para a leitura bíblica. É um momento para nós lermos a palavra de Deus, estudarmos com mais cuidado, com mais atenção, ouvirmos boas pregações, né, da palavra sendo explicada para nós, porque ela é um meio por meio do qual o próprio Deus fortalece a nossa vida. Se você ouvir a palavra todos os dias, ela vai endireitar os seus caminhos, fortalecer o seu coração, avivar a sua fé, deixar
você vai deixar os pecados, a sua vida vai avançar. Então é um momento importante para nós estarmos firmes, lendo e estudando a palavra de Deus. Você tem feito isso? Se você tem deixado a Bíblia de lado, certamente a sua fé vai enfraquecer, você vai estar fraco. Então é um momento de você repensar e buscar, né, cada vez mais ler a palavra de Deus. Deus é um Deus bom, cheio de misericórdia. Quando você lê a palavra, Ele fala ao seu coração, transforma a sua vida e fortalece a sua fé. Mas a Bíblia também fala que um Deus, na sua grande bondade, Ele também nos deixou a oração, né, como um meio para nós sermos fortalecidos por Ele. A Bíblia, por exemplo, diz lá em Neemias, capítulo 6, versículo 9, que o Neemias, ele orou, no final do versículo ele diz o seguinte: agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Neemias estava tendo muitas dificuldades com os inimigos na reconstrução dos muros de Jerusalém. E uma das maneiras por meio do qual ele foi fortalecido foi orando. E a oração dele: Senhor, fortalece as minhas mãos. Senhor, me fortaleça para me ficar firme nos teus caminhos, apesar dos inimigos que estão lutando. E quando a gente olha para esse texto de Neemias, a gente pode pensar a mesma coisa hoje. Olha o tanto de inimigos, olha o tanto de dificuldades, de oposição que nós passamos nesse mundo, que quer enfraquecer as nossas vidas, que quer nos afastar do Senhor Jesus. Olha o tanto de tentações, dificuldades. Olha para essa pandemia, a dificuldade muitas vezes de nós nos reunirmos, né? Muitas dificuldades de ouvir a mensagem. Mas é momento de nós buscarmos mais a Deus por meio da oração. Fortalece-nos, ó Deus, fortalece as nossas mãos, fortalece a nossa fé, fortalece a nossa convicção no Senhor, perdoa nossos pecados, tenha misericórdia de nós. É um momento de nós darmos grande ênfase na vida de oração. Deus, Ele ouve a oração e Ele responde poderosamente. E se você não está tendo vida de oração, com certeza a sua vida está enfraquecida. E quando a Bíblia fala de vida de oração, não é orar uma vez ou outra, né? Mas é sermos constantes em orarmos a Deus, é vivermos na dependência do Senhor, colocarmos a nossa vida diante do Senhor constantemente, vivermos, como diz a palavra, né? Orar sem cessar. A Bíblia fala, por exemplo, de Daniel, que tinha uma vida de oração, que ele orava 3 vezes ao dia. Quando a gente olha para o Senhor Jesus, a Bíblia mostra o Senhor Jesus em vários momentos orando, buscando a comunhão com Deus por meio da oração. E a Bíblia fala para nós fazermos o mesmo, termos a vida de oração fervorosa. O Senhor Jesus, quando estava no Getsemane, um momento muito importante, né? Ele disse aos seus discípulos: vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então vocês precisam orar, vocês precisam de Deus, clamar a Deus, buscar a Deus. A oração é um meio que Deus nos deu para fortalecermos a nossa caminhada, para nós perseverarmos até o fim. Se você não tem levado a sério a sua vida de oração, é o momento de se arrepender, pedir perdão e procurar fazer isso. Não deveria sair de casa, não deveria levantar para começar o seu dia sem antes orar ao Senhor. Não deveria ir dormir sem antes agradecer o Senhor, sem antes colocar a sua vida diante dele. Durante o dia, aproveitar momentos também para orar ao Senhor. Isso é muito importante. A vida de oração serve como um termômetro para nós analisarmos como estamos andando com Deus. Se nós não estamos orando, pode ter certeza que a nossa vida de comunhão com Deus está muito fraca. O chamado é para nós vivermos em oração. A oração é um meio que Deus nos deu para termos comunhão com Ele. Então esse é um outro meio, além de nós buscarmos andar cheio do Espírito Santo, estudarmos a palavra para sermos fortalecidos, e da oração, a Bíblia também fala para nós buscarmos a comunhão com os irmãos. Há vários textos bíblicos que mostram o quão é importante para o crente, para aquele que crê no Senhor Jesus, ter comunhão com os irmãos.
Por exemplo, Hebreus capítulo 10, versículo 24 e 25, que diz o seguinte, Hebreus capítulo 10, 24 e 25 diz: consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. De um a outro considerarmos uns aos outros, para estimularmos um ao outro na prática do amor, ao amor e às boas obras. Olha só o tanto que é importante ter comunhão para que um ao outro seja estimulado, né? E estimule o outro para praticar para a vida de amor e a vida da prática das boas obras. É claro que nesses dias a gente está com algumas dificuldades de congregar, né? De ajuntar o pessoal, mas isso não impede que você tenha comunhão com os irmãos. Isso não impede, por exemplo, que você converse com os irmãos, que você tenha contato com pessoas que creem no Senhor Jesus, que são verdadeiros irmãos na fé. É um momento até para nós fazermos isso mais, até para a gente fortalecer os irmãos, saber como é que eles estão, para que a fé deles e a nossa, né, sejam fortalecidas no Senhor. Deus coloca pessoas no nosso caminho para nos ajudar. E os nossos irmãos na fé são exemplos disso, né? A Bíblia fala também em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, quando o apóstolo Paulo tratava a respeito do assunto de consolar os irmãos, ele dizia que a importância dos irmãos na fé fazerem isso. Ele diz o seguinte, versículo 18: consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Cada irmão deveria consolar o outro, né? Fortalecer o outro, ajudar o outro com as palavras que ele havia falado anteriormente. No capítulo 5, 1 Tessalonicenses 5, versículo 12, versículo 11, ele diz: consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Ele manda consolar um ao outro e edificar uns aos outros, né, como aqueles irmãos estavam fazendo. No versículo 12 ele diz: agora, pois, rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. A ideia de considerar aqueles líderes que Deus colocou sobre o povo, né? Os pastores, presbíteros, diáconos, pessoas que deveriam instruir, aconselhar. Isso tudo para fortalecimento da nossa fé. Então é um momento para nós até buscarmos alternativa, né? Usarmos a internet, usarmos o telefone para termos contato com os irmãos na fé, tanto para sermos abençoados nessa comunhão com eles, como também para abençoá-los, fortalecê-los, estimulá-los, ligar e saber: meu irmão, como é que você está? Está lendo a Bíblia? Está passando por alguma dificuldade? A Bíblia diz isso, seja forte, tenha fé em Deus, faça o que Deus mandou, e assim a gente vai dando conselhos bíblicos, instruindo, aconselhando, orientando, e aí tanto quem ouve é abençoado, quanto nós, quando fazemos isso. Então a gente deve buscar fazer isso, né? Ter contato com os irmãos na fé para fortalecimento da nossa fé e da igreja, dos irmãos também. Todas essas coisas são importantes, né? A gente poderia falar também da ceia, né? A ceia é um momento onde nós fazemos aquilo que o Senhor Jesus ordenou, né? Um sacramento, um mandamento do Senhor, e relembramos a sua morte ali na cruz, o seu corpo pendurado na cruz, o seu sangue derramado. Talvez seja uma das coisas mais nessa pandemia que tem sido difícil, mas brevemente a gente vai voltar, né, com a ajuda de Deus. E também nós temos pensado em alternativas assim, para a gente também celebrar a ceia, né? É um momento assim, até para quando voltarmos e estar as coisas funcionando normalmente, para nós valorizarmos muito mais. Deus, Ele
nos deu, né, a ceia também como um meio para fortalecer a nossa fé e relembrarmos daquilo que o Senhor Jesus fez na cruz. Na verdade, devemos lembrar disso todos os dias, né? Jesus morreu naquela cruz, derramou seu sangue para nos salvar. Quem nele crê tem a vida eterna. Deus é bom conosco. Então, quando a gente olha para todas essas coisas, a gente vê que da importância de nós buscarmos sermos fortalecidos no Senhor, buscarmos ser fortalecidos na graça de Deus, para que a nossa fé não enfraqueça nessas situações difíceis, né? Pelo contrário, que você procure ler, buscar andar cheio do Espírito Santo, ler a sua Bíblia, orar mais e mais, ter comunhão com os irmãos, estar desejoso brevemente para nós participarmos da ceia do Senhor. Procure fazer o culto doméstico na sua casa. É o momento de praticar alguma dessas coisas, né? Ler a Bíblia, orar ao Senhor, ter comunhão com a sua família. Procure ler livros que são de bons escritores bíblicos, cristãos, né? Pode ajudar muito também no fortalecimento da sua fé. Na internet nós estamos gravando esse vídeo, né, para as pessoas ouvirem mais a mensagem, mas também há muitos, né, bons pregadores que estão colocando seus vídeos na internet para fortalecer a igreja. Aproveita e usa esses meios também. Isso pode ajudar muita gente a entender mais a palavra de Deus e a caminhar na vida cristã. Então, nós devemos buscar com muito zelo e cuidado sermos fortalecidos no Senhor. Não deixe que essa pandemia esfrie a sua fé, que você fique distante do Senhor, distante da Bíblia, que as coisas sejam levadas de qualquer maneira, mas procure ser fortalecido na graça do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a sua vida e que Deus derrame ricas bênçãos sobre você e sua família, em nome de Jesus Cristo. Amém.